Silvana Monteiro, especialista em Educação Física Escolar e professora na Rede Municipal de Campinas. Requerimento 41/2017, deputado Sóstenes Cavalcante. Vossa Senhoria dispõe de até 20 minutos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Silvana Monteiro, sou casada, mãe de 3 filhos adultos, todos estudantes da Unicamp, mas eu era pobre, então eu posso, brincadeira. A minha filha mais velha é formada em História, num departamento bem complicado lá na Unicamp. A minha filha do meio está acabando a Engenharia de Alimentos, está no 6º ano. E o meu filho mais novo no 3º ano de Economia na Unicamp também. E, portanto, quem conhece o Departamento de Economia sabe que eu vou ter bastante, legitimidade para dizer sobre doutrinação, além do fato de que eu sou professora. Eu agradeço muito essa comissão, deputado Flavinho, deputado Sóstenes, todos vocês que estão fazendo parte, por me chamarem aqui, porque é um espaço de voz, né? E vocês vão entender que eu não tenho voz. Vou ter voz e estou muito feliz por isso. Tem pessoas sabendo, ouvindo aqui, porque vocês vão entender, depois do meu relato aqui, qual é a dificuldade de um professor que apoia o Escola Sem Partido. Eu sou professora da rede municipal por mais ou menos 14 anos. Mas eu comecei na rede estadual em 1988, mas depois eu exonerei em 2016 e fiquei só com o município. Eu fui, além de professora, coordenadora, né, na escola estadual por 1 ano e meio, depois eu deixei e voltei só a lecionar. E eu fui, por anos, representante de escola na APUESP. A APUESP é a Associação de Professores do Estado de São Paulo. Eu era representante de escola, isso significa que eu representava os professores no sindicato. Portanto, eu frequentava muito o sindicato. Eu era sindicalizada, eu era da luta lá deles, né? Então, o que eu vou falar vai ser com muita propriedade, porque eu vivi lá dentro, eu vivi tudo, né, que eu vou falar aqui, vocês vão ver que é porque eu não estou inventando. Como é que eu cheguei nesse ponto de ser apoiadora de Escola Sem Partido, sendo professora e tendo participado tão ativamente das causas, me desculpem, da esquerda? Sindicato, seja de qual categoria, mas, em especial, dos professores, eles são coordenados pela esquerda. Então, você chega lá numa reunião, qualquer reunião, vai ter a faixa da CUT, do PSOL, do PSTU, do PT. Eu era até, às vezes, disputada por outro partido, né, porque eu gostava de falar e sempre fui bastante interessada na educação. Então, não adianta falar que não é. É. Se alguém chegar lá no sindicato para uma reunião e encontrar alguém falando alguma outra coisa, diferente dessas pautas da esquerda, eu desconheço realmente, pelos anos que eu fiquei lá. Então, por que eu me decepcionei com tudo que vi, ouvi e aprendi? Nessas decepções, das incoerências porque levava o partidarismo para dentro da escola, eu acabei me desfiliando do partido e deixei de militar nas greves, por ver muitos absurdos. Eu ia nas greves para falar da educação, mas aquilo não vai dar tempo de eu contar tudo, mas, enfim. Acontece que, como eu falava bem, eu continuei representante dos professores, porque os próprios colegas, durante o ano, no início do ano, pediam que eu ficasse representando. Até que chegou um ponto que eu falava, eu não posso mais representar, porque eu não consigo mais ficar à vontade naquele espaço. Então, eu vou para o segundo empurrão que me levou para a Escola Sem Partido. Veja, o segundo empurrão que me levou para a Escola Sem Partido é o patrono da nossa educação. As escolas, elas começam o ano, elas se movem durante o ano e elas terminam o ano com as receitas, com os métodos, com as frases do Paulo Freire. Eu também tentei colocar as teorias, né, em prática, mas eu tive que fazer uma escolha para dar uma aula eficiente. Ou os métodos dele, ou a minha saúde e uma boa aula. Bom, até aqui nada a ver com o projeto Escola Sem Partido, mas eu vou chegar lá.
Primeiro eu vou fazer um parêntese, vocês me compreendam por que eu vou fazer esse parênteses, me dirigindo às minhas colegas, professoras, em especial as da minha escola, se eventualmente elas virem a me ver, porque quando elas veem meus vídeos, elas ficam muito chateadas comigo, né? Para dizer que são pessoas batalhadoras, são pessoas maravilhosas. Hoje eu já trabalhei, a maior parte da minha vida escolar foi com alunos de ensino médio, mas ultimamente eu trabalho com os pequenos. E essas pessoas são pessoas que pensam no bem da criança, sim. A equipe gestora também. Então, a minha intenção aqui não é denegrir trabalho de professor, de jeito nenhum, e muito menos de magoá-las, como elas já me falaram. Tudo bem que toda semana, numa reunião que a gente tem semanal, elas me magoam com muitas coisas, né? Me chamam de espiã do MBL, umas indiretas, e, enfim, que eu trabalho para a ditadura, enfim. E também o fato de eu ser evangélica, beleza. Mas como a gente aqui não tem muito mimimi, eu vou sobrevivendo. Eu disse aqui para o Kim que, a partir de hoje, a minha vida piorou mais um pouquinho ainda lá, mas... Mas eu tenho que ser coerente com as minhas convicções. Eu já disse isso para elas, baseado naquilo que vi, ouvi e aprendi, como eu disse para vocês, nos bastidores. Também dizer que a secretária municipal do meu município é uma pessoa muito querida, mesmo ela não apoiando Escola Sem Partido, e mesmo que, na minha visão, que, na minha opinião, ela tem uma visão distorcida, e ela ainda não se dispôs a ouvir sobre o projeto, embora eu já me ofereci para explicar. Mas ela já se dispôs a dizer, olha, se você sofrer alguma perseguição mais séria, estou aqui. Eu disse, oxe, se eu for esperar você, eu tenho que acabar me defendendo, mas tudo bem. Mas ela, de qualquer forma, ela é realmente uma pessoa querida. Muito bem, voltando. O fato é que há muitos anos eu comecei a fazer uma leitura do que os professores e gestores, de que eles estão aprisionados em ideologias que também lhes foram impostas. Leia-se imposta como a única visão que lhes foi ensinado. Tudo é questionado na educação, mas nesses anos todos eu jamais ouvi alguém ousar questionar os métodos de Paulo Freire. Vejam que eu me formei em 87 e em 2006 eu fui fazer uma nova em 90 eu fui fazer especialização no Unicamp, a coisa piorou. Em 2006 eu fui fazer uma outra faculdade de pedagogia na parte de supervisão escolar e continuava lá as mesmas teorias. Eu comecei a lecionar em 88 e logo veio a enxurrada do construtivismo, do freirianismo, e assim nós estamos até hoje. As coisas foram dando erradas, mas coloca-se a culpa em tudo, menos no método, menos no patrono. O patrono ele é inquestionável. Durante esses anos, eu tenho visto os valores descendo ladeira abaixo e até mesmo adoecendo os professores. Mas vejam a incoerência. Começou aí, quando as coisas começaram a desgringolar muito, ser oferecido aos professores formação continuada. Só que essas formações que eu também fui participar, elas eram mais método Paulo Freire, mais similares dele. Ou seja, foi oferecido formação para mais do mesmo. O fato é que ninguém sabe como lidar com isso e nem como sair disso. Não funciona, mas eles defendem o método mesmo assim. Reclamam, se escabelam, mas não atribuem o fracasso educacional aos métodos e nem ao assistencialismo exacerbado, que é outro problema. Mas eu nem vou entrar nesse aí. E vejam, eu estou falando como professora dessas doutrinações e também como mãe. São 3 alunos numa universidade que está nas mãos da esquerda. Não que está nas mãos pela maioria, mas a minoria, e isso eu já falei com professores que não são, dizendo como vocês permitem isso acontecer. A minoria, a tal ponto de, numa audiência, o meu filho, que faz parte de um movimento chamado Unicamp Livre, que é contrário aos movimentos de greve esquerdista da Uni, eles arrancaram e pisotearam, porque quando eles veem o logo Unicamp, eles se apropriaram do nome Unicamp, como se fosse uma universidade da esquerda. Então, eles se apropriaram. Muito bem. Aos 4 anos, mais ou menos, eu coloquei lá no meu auge da minha crise, no Google, tudo você pode pôr no Google, a seguinte frase: críticas a Paulo Freire.
Eu falei, não é possível que eu sou a única que não... Porque, claro que no ambiente escolar eu nunca achei ninguém. Se eu tentava falar alguma coisa, eu não tinha nenhum apoiador, então eu fui por lá no Google. E aí, realmente, a minha vida começou a mudar. Eu vi indicações de livro, Maquiavel Pedagogo, eu vi alguns artigos, poucos. Então, eu comecei a reparar ao meu redor que eu não podia compartilhar essa informação com ninguém. Eu me senti muito solitária. A minha ficha caiu que, durante anos, agora eu quero que vocês se atentem muito para isso. Nós, professores, nós fomos doutrinados de todas as formas. Por textos, livros do MEC, a revista Carta Capital. Eu comecei a lecionar em 88 e eu ficava muito dentro da escola. O que era oferecido para a gente ler ali, naquele tempo. Carta Capital. As piadinhas daquilo que nós não deveríamos ler. E você fica naquele processo. Mas os meus olhos começaram a se abrir para essa realidade. Através das redes sociais, conheci o projeto, li e achei providencial. Falei, um projeto que propõe debate. Puxa, vai ter um monte de gente gostando disso. Fui felizona contar para as outras colegas. Mas os sindicatos, eles já tinham se antecipado. Eles já tinham dado... E eu não sabia dessas posições, porque eu já não fazia mais greve. Quando tinha greve, chegou o absurdo de eu ficar com 2 professoras, abrindo a escola, gerenciando a merenda, porque eu não queria fazer greve, porque greve é um pacote de militância com outros sindicatos. Greve é do professor, mas tem lá todos os representantes do sindicato naquele pacote horroroso, que eu nem vou falar para vocês, que vocês já devem saber. Os sindicatos já tinham se adiantado para as professoras que participavam da greve, que era a maioria, e dado lei da mordaça, feito um link com a ditadura, e eu não sabia por conta disso que eu disse. E aí as professoras já todas tiveram uma reação. Mais ou menos a mesma reação. Não leia isso. Não fale disso. É uma coisa assim. Então, eu me dei conta que a gente não vivia realmente uma democracia, não vive uma democracia na educação. Eles deram o nome de Lei da Mordaça porque eles foram descobertos. Porque eles fazem isso. Quem são esses eles que eu estou falando para vocês? São líderes sindicais, professores doutrinadores conscientes, gestores também com essa consciência, o coletivo de educadores. Não é um grupo tão grande, mas eles dominam todo o restante. Me desculpem minhas colegas que estejam me ouvindo, são dominadas por eles. São tão persuasivos que, ainda que os professores não concordem com tudo, ninguém ousa questioná-los, desafiá-los ou aborrecê-los. Se insistirem, eles são implacáveis, te enchem de rótulos e você fica queimado. Ninguém quer ser queimado. Ora, se o que eu estou falando aqui não é verdade, porque eu ouvi em outros debates pela internet, alguns contrários nessa audiência, dizer que escola é lugar para a liberdade, para debates, por isso que eles são contra o projeto. Aí eu pergunto, quantos professores vocês conhecem que apoiam o projeto? Não seria natural ter um número razoável de professores? Só eu, declaradamente, apoio esse projeto em minha escola. Isso lhes parece plural? Eu já tentei discutir esse projeto, já que está gerando tanto terror. Esse é um dos motivos que eu fui apoiar, porque começou a gerar terror. Mas eu só consegui falar do porquê eu sou a favor, porque eu praticamente ameacei, assim, fiz uma ameaça vazia, eu já expliquei, porque eu vou reclamar com quem. Mas eu disse que eu ia lá na Secretaria de Educação aí, né, que eu queria falar por que eu apoiava o projeto, já que a minha vida na escola estava muito ruim. Então, me concederam, em uma única reunião, que eu pedi de antemão para colocar na pauta, 10 minutinhos para falar. E a diretora, ela não permitiu que ninguém perguntasse nada depois que eu falei. Não permitiu. Ela disse, nós vamos um outro dia discutir, isso foi o ano passado, acho que outubro, novembro, não vai acontecer. Depois disso, até hoje, assunto encerrado.
Eu participei da audiência na Câmara, quando teve lá na minha cidade, e da votação. A minha vida ficou muito complicada depois disso, porque eu fui com a camiseta do Escola Sem Partido, pessoas que não sabiam, então, que eu cheguei, como eles dizem, tão baixo, né? Elas passaram a me hostilizar. Bom dia, viravam a cara. A gente não está falando de coisinha simples aqui. As pessoas não toleram, a educação não tolera tipo de minoria como eu represento. A minoria que pensa diferente. Elas defendem minorias que elas possam exercer o domínio. Essas minorias é que elas defendem. Mas vejam, algumas verdades estão colocadas na educação e não há espaço para debates. Eu, como professora, recebi por WhatsApp um convite, claro, porque eu estava lá no grupo, não que eles queriam me convidar, para lá na Câmara de Campinas, lá no espaço Salão Vermelho, num dia de sábado, para aberto ao público e debater sobre Escola Sem Partido. E aí eu vi isso também anexado em todas as salas de professores. E eu convidei o pessoal do Escola Sem Partido. E aí aquilo foi um terror. Eles falaram claramente, saiam daqui. Vocês não foram convidados. Eu falei, eu fui convidada. Vocês vão sair, porque aqui é um espaço para chamar os debatedores da da Unicamp, falar contrário. Eu falei, mas naquele tempo que vocês abrem para as pessoas perguntarem, a gente não pode. A maioria saiu e eu sou teimosa, fiquei e fiz um vídeo depois sobre isso. E é por isso que elas estão bravas, porque eu mostrei a plaquinha lá. Convite. Estava convite. Debate Escola Sem Partido. Aquilo não era. Eles não debatem. Então, como que as pessoas vieram aqui dizer que não tem doutrinação? Alguns poucos professores fazem isso com intenção, mas a maioria nem sabe o que está fazendo. Vejamos. Falar contra o capitalismo é o que se espera de um professor. Vocês têm que entender isso. Falar do aquecimento global é o que se espera de um professor. Ainda que um grupo fale que é uma farsa. Contar que tivemos uma ditadura sangrenta e omitir que talvez o golpe de 64 tenha nos livrado de uma ditadura muito pior, é o que se espera do professor. Conte, eu mesma fui ensinada, que tivemos uma ditadura sangrenta. Omita. Os que pensam de outra forma. Omitir os males do comunismo é o que se espera de um professor. Contar que o Gué foi um grande líder, ou Fidel, é o que se espera de um professor. Ser a favor das cotas, dizer que temos dívida histórica com negros e índios, é o que se espera de um professor. Falar do feminismo também é. Ensinar e promover práticas que favoreçam a confusão na cabeça das crianças em relação às questões de gênero é o que se espera de um professor. Criticar evangélicos e católicos, mas dizer que devemos defender o islamismo porque é tolerância, é o que se espera de um professor. Vocês têm que entender que essas coisas é que se espera de um professor. Eu sou uma desgarrada do rebanho, comunista, fascista, né? Ditadora que apoia, sei lá. Eu sou. O grupo de professores é coeso nisso. Algumas verdades são incontestáveis. Então, eu tenho vontade de rir ou de chorar quando eu vi várias, deputado Flavinho, aqui nessa casa, pessoas vindo aqui e dizendo que não tem doutrinação, que não querem escola sem partido porque querem pluralidade de ideias. Eu não sei se eu ria ou se eu chorava. Ou a pessoa apoia a doutrinação e não tem coragem de dizer assim, como eu disse, não, eu vou apoiar isso aí, porque é isso aí mesmo que eu acho que tem que ser ensinado, então eu apoio. Ou então, ela é completamente alheia, está em letargia. Sejamos sinceros, toda a educação brasileira é de uma vertente só. Vocês podem querer ser politicamente correta aqui, mas ela pertence a uma vertente, ela está nas mãos da esquerda.
Estou finalizando. Eu ouvi que escolas têm partido, tem partido. Qual é o partido? Eu não sei. Queremos um pouco de equilíbrio? Queremos. Agora, eu só peço para vocês refletirem. Olhem a educação brasileira. Ela está boa? Está apresentando bons resultados? Nem se cogita que a filosofia, a ideologia, a metodologia do patrono pode ser problema? Não se cogita que a educação formal está péssima? E que nem seres melhores eles estão formando? Mais um minuto. Qual é o medo dos professores? Para a maioria deles, esse projeto vai auxiliá-los a resgatar a autoridade perdida. Vai dar a certeza de qual é a função deles, porque eles estão perdidos. Que a função deles é da educação formal. Pela primeira vez em anos eu posso falar, não para eles ainda, mas aqui, então, eu agradeço muito esse trabalho de vocês e agradeço também os vereadores da minha cidade, que também têm ajudado, né, a colocar esse assunto em discussão, embora lá aconteça como aqui, né, só no dia da votação. No dia de audiência não aparece o contraditório. Obrigada. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor Antônio Carlos da Fonseca, fala